Bendito seja o teu nome, ó Deus do universo, Senhor de todas as coisas, nosso Paizinho amado. Obrigada. Obrigada porque nós estamos aqui como noiva, Senhor, disponíveis ao teu Espírito Santo para tirar todas as rugas, todos os amassados, todas as deformidades das nossas vestes, para sermos limpas e lavadas com o sangue de Jesus pela tua palavra. Por isso entregamos a nossa irmã, pastora Cíntia Tanuri, nossa mestre por excelência, Senhor, para que o Senhor unja seus lábios e ela venha nos ensinar, nos exortar, nos edificar, nos estimular na tua palavra. Que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Usa tua filha com sabedoria e graça e quebranta o nosso coração. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui ouvindo a nossa pastora Cíntia Tanuri. Minha irmã, te amo mais hoje do que ontem. Vem para cá. Fala o que o Senhor tem colocado já no seu coração. Vai ser canal do fluir dele nessa manhã. Vem para cá, ama a sua vida. Cíntia Tanuri na quarta estratégia de hoje. Glória a Deus por mais um dia que o nosso Pai nos permite viver, nos permite acessar a presença dEle, nos permite, através da palavra, desvendar dos seus segredos que não são ocultos, são revelados nessa palavra, para mim e para você. Nós temos essa liberdade de estarmos aqui diante dessa palavra, como a pastora Rose orou nessa manhã, né? Podendo sermos limpos por essa palavra. Essa palavra nos limpa, nos purifica, nos alinha. Glória a Deus por isso. Eu sou Cíntia Tanuri, para quem não me conhece, quem vai assistir esse vídeo depois, em outro momento. Estou aqui em Minas Gerais, Montes Claros, e faço parte dessa família linda. Eu sou gente que transborda, esse lugar onde o Pai tem nos ajuntado, um lugar onde nós temos aqui a palavra e a presença na comunhão uns com os outros. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre as nossas armas espirituais em tempo de guerra. Existem guerras de todas as espécies, guerras psicológicas, existem guerras físicas, países que se opõem a outros, que começam a guerrear entre si, usando armas letais, guerras químicas, guerras de várias naturezas e guerras espirituais. E hoje eu quero pensar justamente com você nesse cenário espiritual. As nossas armas, como a palavra diz, elas não são carnais. Elas são poderosas, mas elas são espirituais. E nós precisamos entender que, querendo ou não, nós já estamos inseridos em guerras. Desde quando nós nos declaramos de que lado estamos, a quem pertencemos, somos propriedade de quem? Do nosso Abba, do nosso Deus, nós já declaramos guerra contra o inferno e o inferno contra nós. Essa é uma realidade que nós não podemos alterar. Estarmos alheio a isso apenas nos deixa mais vulneráveis. Nós não podemos espiritualizar tudo. Isso não é sábio também. Existem coisas do mundo natural que naturalmente faz parte da vida humana, mas existe uma influência do mundo espiritual em tudo que é natural. Esses dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual, eles existem e eles estão interligados, um influenciando no outro. Isso é um fato. E é sábio discernirmos isso. Eu queria que você abrisse comigo a sua palavra. Vamos estar lendo Atos, capítulo 16. Eu vou começar aqui a partir do verso 25, que diz assim:
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiverem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça mal algum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus e aleluia. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, do livro de Atos. Esse livro histórico que conta a história da igreja. Essa história que começou muito tempo atrás. E depois que Jesus, então, veio em carne, e o reino de Deus é estabelecido, porque Jesus chegou, o reino de Deus chegou. Nós vamos ver agora a igreja vivendo e a história da igreja sendo relatada através de todo o conhecimento agora de Cristo Jesus e da fé colocada na certeza de que só há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, e a missão da igreja é proclamar essas boas novas. E era justamente o que Paulo e Silas e outros irmãos estavam fazendo na cidade de Filipos. Vou só dar uma contextualizada aqui do que estava acontecendo até chegar nesse momento aqui. Eles estavam na cidade de Filipos, uma cidade importante de comércio, muito fluente, um lugar onde negócios eram fechados, um lugar de uma fé muito mista e um lugar onde havia ali adoração a outros deuses. E a palavra do Senhor chega. E onde a palavra do Senhor chega, ela causa tumulto mesmo. Paulo e Silas, eles estão sendo acusados de tirar a paz, de tumultuar aquele lugar. Porque a palavra entra e ela começa a libertar mentes e corações de toda mentira, de todo cárcere, de engano produzido pelas trevas. Antes desse acontecimento, uma mulher que era dominada por espíritos malignos, ela tinha o espírito de adivinhação. Lembram-se disso? Nós já estudamos o livro de Atos aqui. Um pouquinho antes desse relato da prisão, nós vamos ver o relato de Paulo expulsando demônios que agiam na vida daquela mulher. Aquela mulher chama atenção porque ela está dizendo algo verdadeiro. Atrás de Paulo e Silas, perturbando eles por dias, andando atrás deles e dizendo: esses aí são verdadeiramente filhos de Deus. Ela não estava dizendo coisas terríveis, ela não estava dizendo blasfemas, ela estava dizendo algo verdadeiro, mas a fonte não era de Deus. A fonte não era o Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos pedir discernimento. Vivemos num tempo de muitas profetadas, de pessoas que se utilizam de má fé ou de uma fé fingida, aparente, dentro do contexto religioso. Você sobe a um templo, é uma casa de oração, é um lugar dito casa de Deus, e ali também muitas vezes encontramos espíritos enganadores, falando como profetas de Deus,
Por isso, o dom do discernimento cada vez mais se faz tão necessário e urgente para mim e para você. São tantas coisas que a gente ouve. Você abre as redes sociais, você tem pregação de todo tipo, como um grande estoque no supermercado que você pode acessar e pegar. Eu quero disso aqui, eu quero desse sabor, eu quero desse aqui. Mas você precisa discernir qual é a fonte. Esse alimento foi preparado onde? A fonte desse alimento foi preparado aqui, ó, na palavra. A fonte é a revelação de Deus ou do coração do homem, do engano do coração do homem e das artimanhas de Satanás. Nós precisamos de espírito de discernimento. E nós só vamos fazer essa separação se nós conhecermos a palavra. Se nós formos bons conhecedores da palavra, berianos, como os berianos, que confrontava tudo o que eu via. Aqui, ó. Bíblia, tá faltando isso. Não leva celular para a igreja, não, meu irmão, minha irmã. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não leva a sua Bíblia no celular, não. Eu sei que hoje a modernidade facilita. Leva isso aqui, leva a Bíblia física. Nós estamos perdendo o costume disso aqui e tudo isso também é artimanha de Satanás para nos ludibriar. Então, eles, após desmascarar quem estava por trás daquela mulher, quem se utilizava, aquela mulher, ela era uma escrava, ela dava muito lucro, mas ela vivia escrava ali daqueles senhores, não apenas dos senhores físicos que lucravam com esse dom de adivinhação, mas ela era escrava dos demônios que se utilizava da vida dela para levar aquelas mensagens. Escravidão de 2 níveis, vamos dizer aí. Então, Paulo dá uma ordem de comando. Eu começo a falar de uma primeira arma de guerra. Se nós estamos firmados nessa palavra, se a minha fonte, a sua fonte de autoridade vem desta palavra, eu e você temos autoridade para expulsar, para profetizar vida por onde passamos e libertação por onde passamos. Porque aquele que me libertou e te libertou, ele precisa agora fluir da minha vida e da sua vida, com autoridade e graça como ele nos concede, para levarmos vida e libertação por onde passarmos. Aleluias e amém. Que a minha boca, minha irmã, meu irmão, e a sua boca seja fonte de vida por onde passarmos, de cura, de libertação, de salvação. Que nós não tenhamos lábios contaminados por murmuração, por mentiras, por engano, por nenhum tipo de sedução, mas que da minha boca e sua boca verta simplesmente a água viva, palavras verdadeiras, que aos que ouvirem edifique vidas para a glória de Deus Pai. Em seguida, a gente vê que eles são acusados de tumulto, eles são lançados no cárcere interior, depois de serem duramente castigados, açoitados. Os açoites daquela época tinha todo aquele toque de crueldade que a gente já sabe, já comentamos sobre isso aqui em outros momentos. Aqueles chicotes de tira de couro com esferas de ferro na ponta, aquilo rasgava a carne, aquilo feria profundamente. Eles estavam ali banhados de suor, de sangue, de lágrimas. Ou vocês acham que eles eram super-heróis porque criam na palavra, eram pregadores, eram missionários?
Porque ainda tem pessoas religiosamente debaixo desse engano, é o pastor, é a pastora, nada acontece com eles. Os intocáveis, os santos, os puros, os totalmente, os superpoderosos, não sentem medo, não têm angústia, não têm dúvida, não enfrentam batalha, não, tá lá no altar. Isso não existe. Homens e mulheres dotados de emoção, homens e mulheres sujeitos a fraquezas, homens e mulheres carentes de graça, misericórdia, socorro e fortalecimento, só vem de um, do nosso Deus todo-poderoso, fiel, generoso, para nos sustentar, para nos guardar e graciosamente ainda nos permitir fluir no seu espírito e de alguma forma sermos úteis ao seu propósito grandioso de salvação nessa terra, como filhas e filhas, embaixadores, embaixadoras do seu reino aqui. Simplesmente isso. Não há em nós nenhum poder, se você ainda tem qualquer tipo de engano sobre isso. Não há. Ainda que os seus dons são admiráveis e outros digam, nossa, como eu sou abençoado através do seu ensino. É muito bom isso, eu confesso. Eu fico feliz de saber que de alguma forma a minha vida pode te abençoar. Como é maravilhoso ouvir a sabedoria do alto fluindo, da nossa pastora Rose, dos nossos irmãos aqui, dos estudos de Zita Guimarães. Tremendo. Os dons foram nos dados para edificar mesmo. E que alegria quando eles estão a serviço do Senhor edificando. Mas nada é meu, nada é seu, não se engane, é tudo dele, é para ele, glória seja a ele. Que todo tipo de idolatria em mim e você caia por terra. Que em momento nenhum a gente retém aquilo que é do Senhor. Seja tributado somente a ele a honra e a glória. E Paulo e Silas tinham sim o dom da oratória. Paulo, então, nem se fala. Que coisa tremenda até hoje. Quando lemos seus escritos, que graça, que beleza. Eu falo um poeta. Quando eu leio seus escritos, uma sabedoria, uma clareza, vindo do próprio Espírito. Passando, atravessando um homem, influindo até mim e você. Glória a Deus. Mas isso tem um preço, custa. Homens de Deus enfrentam perseguição, adversidade, dúvidas, medo, dores. E é isso que está acontecendo com esses homens. É muito bonito quando a gente lê o desfecho aqui. Mas não foi agradável nenhuma daquelas chicotadas. Não foi agradável serem presos em troncos, os pés e as mãos. No cárcere inferior, era cavado numa rocha, um lugar abafado, sem ar, sem luz, fétido, terrível está ali. Mas eu falo agora de outra arma de guerra entregue, duas. E quando são usadas simultaneamente, dínamos. Poder de estrondar o inferno. Um orava, o outro adorava. Oravam e adoravam. Oravam e adoravam. Adoração não é só canção, mas aqui eles lançavam da adoração cantada. A adoração em oração. Adoração é um estilo de vida. É um caráter transformado. Isso é adoração. Nós podemos ter técnicas de cântico maravilhoso e algumas pessoas acham que adorar é só cantar bonito. Deus não está atrás de belas vozes, de técnica, de afinação. A palavra do Senhor em Jesus falando à samaritana, ele diz que Deus estava procurando os verdadeiros adoradores. Ele não estava procurando boa música, letras
melodias perfeitas. Não, adoradores. Verdadeiros adoradores, é um estilo de vida. É a minha entrega, é a adoração genuína quando ninguém está vendo. São nas minhas atitudes, escolhas e renúncias de todo dia. Eu adoro ao Senhor quando eu renuncio à minha carne e eu escolho a vontade dele, ainda que doa em mim, ainda que doa em você. É um ato de adoração quando eu deixo de abraçar algo que seja conveniente para mim, para fazer algo que seja para a glória do nome de Deus, ainda que me custe. Eu adoro ao Senhor quando isso transborda de mim em exaltação a Ele, como naquela hora. Tá doendo, Senhor. Eu estou sangrando, Senhor. Estou com medo, Senhor. Aqui está escuro, Senhor. Eu estou preso, eu não consigo me mover, Senhor. Mas eu estou livre para te adorar. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei do seu poder. Esse cenário tenebroso não pode prender a minha adoração. Essas cadeias não podem conter o meu louvor, a minha fé, a minha entrega. Era isso que está acontecendo. Não tinha nenhum dos dois ali dizendo, por que nós? Por que eu, hein, Paulo? Eu vim com você. E Paulo, e por que eu, Silas? Eu entreguei minha vida inteira para o Senhor. Eu estou a serviço dele. Eu abandonei tudo, status. Eu abandonei cargos religiosos, Silas. Eu abandonei uma vida tranquila, sossegada. E cá estou eu. Não tinha esse tipo de diálogo entre homens na terra. O diálogo dos dois subia ao céu, acessava o trono da glória. Era para aquele que pode, era para o grande eu sou. E retornou para eles em poder de terremoto, de estrondo. A cidade de Filipos era comum terremotos, irmãos. Terremotos que destruíam paredes, casas, que causava destruição. Mas jamais havia tido um terremoto do céu, que não veio de debaixo da terra, como nós conhecemos, de massas que se mexem ali debaixo da terra. A fonte desse terremoto é do alto, do alto para baixo. E ela não causa destruição. Paredes não ruíram. Cadeias foram quebradas. Correntes foram despedaçadas. Portas foram abertas. O terremoto faz barulho. O terremoto faz tremer. O terremoto assusta. Eu nunca vivi uma experiência muito profunda, mas vocês devem ter visto nos noticiários que na minha cidade, em Minas Gerais, Montes Claros, nós tivemos tremores de terra. Vieram gente do Japão estudar a minha cidade, por causa de uma caverna que tem aqui, um lago subterrâneo. Nós tivemos tremores de terra. Eu me lembro de coisas caindo. Foram poucos, eu não sei a linguagem correta aí, né, da escala, mas um tremorzinho leve. Foi assustador. No primeiro, eu não sabia o que eu fazia, estava com a minha filha e a minha neta. Eu joguei minha neta nas costas, eu me lembro bem dessa cena, minha filha dormindo no quarto, eu gritando para ela descer para fora, porque a única coisa que eu pensei é, temos que sair debaixo da estrutura da casa, porque ela vai ruir sobre nós, porque tudo tremeu. A sensação era essa, era um estrondo, um barulho assustador. Veio com aquele barulho assustador. Mas existem terremotos, onde Deus vai fazer tremer a estrutura da minha vida e da sua vida. O barulho pode ser assustador, mas não é para me destruir, te destruir. Creia, creia.
porque você está adorando, porque você está orando. Este terremoto veio e é para libertar os prisioneiros. Tinha prisioneiros ao redor de Paulo e Silas, eles estavam naquela situação, não como vítimas. Eles não eram vítimas ali. Eles estão ali com um propósito de Deus naquele cenário tenebroso, sim, desagradável, sim, mas havia um propósito muito maior, porque ao ouvirem a voz de Paulo e Silas, eles estavam ouvindo aqueles prisioneiros. Não sabiam utilizar das armas espirituais que Deus deu a mim e a vocês. Antes daquele dia, nunca houve adoração naquele lugar, nunca houve oração naquele lugar. Talvez naquele lugar só tinha gemidos, gritos. Ai! Ai! Talvez era o que se ouvia. Socorro! Desejo de morte. Quem quer viver aprisionado dessa forma? Pessoas atormentadas na mente, no corpo, na alma, no espírito, só querem morrer. Dores que nós não conseguimos nem nomear. Mas naquele dia se ergueu armas de adoração e louvor. Porque os filhos e as filhas do Senhor estão preparados em qualquer lugar para adorar e orar. E o céu responde, o céu responde, o céu responde. E aquele terremoto veio. E a palavra diz que todas as portas e cadeias foram libertas. Paulo e Silas já eram livres. E porque eram livres, podiam adorar e orar. Mas as cadeias físicas, o que era natural, os prendia de fato ali. Mas a providência do Senhor chegou. Mesmo eu e você sendo servos, há situações que parecem estar nos prendendo e paralisando. São dores, são circunstâncias, com pessoas que amamos, na área financeira, na vida conjugal, enfim, você sabe, onde muitas vezes você se sente pressionado, preso, paralisado. Mas se você tem adoração, se você tem oração, não perca mais tempo, abre tua boca. Comece a adorar, comece a orar, comece a profetizar e veja o terremoto que Deus tem para operar na sua casa, na sua vida, nessa área onde precisa dar essa sacudida no alicerce. E não tenha medo, ele não vem para destruir, o Senhor não tem propósito em te ferir, em me ferir, em nos destruir. O propósito do Senhor é bom, é para libertar, é para trazer vida. Em João, capítulo 8, diz que se Jesus me libertar e te libertar, verdadeiramente seremos livres. Só Ele pode nos libertar verdadeiramente. A sala já vai cair, eu já estou indo para o final, já vou encerrar. Aquele carcereiro, segundo a lei romana, ele pensou, acabou para mim. A vida dos presos era vida por vida, ele deixou escapar. E ele saca a arma para suicidar, para acabar com a sua vida. Muitos em momentos de tormenta, de crise, de um estresse terrível, de um surto psicótico, de uma dor latente que não sabe dar nome. A única coisa que ele pensa é, eu preciso acabar com essa dor, com esse medo, com esse pânico. Não tem saída, não tem solução. A pessoa olha para um lado, para o outro, não tem solução. E ele ia acabar com a vida dele, mas ele ouve um brado. Diz que Paulo, em alta voz, diz, não faça isso. Eu e você temos autoridade para, em alta voz, gritar ao céu e aos feridos, não faça isso. Tem vida para você, tem cura para você. E ele pede luz porque ele estava na escuridão. E a luz chega, ele vê que está tudo ali. Ele consegue enxergar saída, ele consegue enxergar. Ele acalma. Eu e você somos fonte de luz também, para que os outros possam enxergar o cenário por inteiro. E ele diz, o que eu preciso fazer? E essa é a minha hora e a sua hora.
Pronto. E anunciamos o Evangelho, e a salvação, e a gozo e a alegria, e a festa. Não tema o terremoto de Deus. Não tema. Eu posso dizer que estou vivendo um terremoto de Deus. E eu estou louvando ao Senhor. É difícil, o barulho causa muito medo. Mas se você souber discernir, colocaram dois ali. Negócio, problema do carcereiro foi colocar Paulo e Silas juntos. Onde dois estão juntos, Jesus está presente. Se dois ou mais estiverem em nome de Jesus. Vamos unir as nossas forças, vamos clamar, vamos declarar. E o céu responde. Amém? Amo a vida de vocês. Muito obrigada por me ouvirem nessa manhã. Aleluia. Estamos juntos. É só barulho, oração e adoração. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Glória a Deus. O problema do carcereiro foi botar os dois juntos. O problema desse barulho é colocar você aqui junto. Estamos juntos. Vamos vencer. Obrigada, Tanuri. Ficou gravado e você pode compartilhar com seu irmão essa palavra maravilhosa de ânimo, de força, de renovo na minha e na sua vida. Deus é bom. Vem para cá, minha pastora, abençoa a Tanuri mais uma vez, essa sala aqui, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem adestra as nossas mãos para a batalha. Obrigada pela vida da tua filha, pastora Cíntia Tanuri. Obrigada por mais um ensino. Obrigada porque é o Senhor que nos desperta, o Senhor que passa revista nas tropas de elite. E eu te agradeço porque muitos de nós nessa manhã foram despertados para o louvor da tua glória. Obrigada por esta sala, pela pastora Mônica, pela missionária Lila. Obrigada pela oportunidade de ouvirmos mais de ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Beijo no seu coração. Amanhã é quinta de oração. Aguardo você aqui. Até amanhã. Obrigada, minha pastora Tanuri. Obrigada. Obrigada, Lila.